Aproveitar para trazer então aqui para a nossa discussão, que tem muito a ver com isso que a gente está falando, né, que é a mudança desse Congresso, né, fica muito difícil a gente colocar na prática o discurso do presidente Lula com o Congresso que a gente tem hoje. E tem a ver com a notícia que o Edu trouxe aqui para a gente, mas eu queria te ouvir também, Guilherme, sobre a CCJ da Câmara aprovando essa PEC que amplia a imunidade tributária de igrejas, né, e um projeto que beneficia, obviamente, né, a igreja evangélica, sobretudo, e que teve ali na sua autoria o deputado Marcelo Crivella, do Republicanos do Rio de Janeiro, bispo licenciado da Igreja Universal, ex-prefeito do Rio de Janeiro, Gui. Eu cantei essa pedra aqui, vocês lembram? Há alguns meses que eu falei que o Lula tinha combinado com a Elisiane Gama, antes de começar a CPMI, que ele queria que ela apresentasse proposta de redução de incidência de impostos sobre as igrejas evangélicas. Era o mesmo tema, era esse. Foi apenas por outro lado, e está aí, como diz o texto, foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, e apenas o PSOL e a Rede orientaram contra a PEC. Isso aí, gente, isso é um grandíssimo perigo. Porque você sabe o que eles querem com isso? Eles querem que a Record não pague imposto. Eles querem que o prédio onde mora o pastor não pague imposto. Eles querem que a lanchonete que o pastor tem não pague imposto. Eles querem que tudo que é ligado de alguma maneira ao templo religioso, e aí basta para isso a dona da lanchonete, em vez de ser o pastor Zé da Silva, ser a Assembleia do pastor Zé da Silva, ou, no caso da Record, ser uma outra, ser uma igreja, não uma pessoa física, para que essa isenção tributária seja estendida para qualquer outro bem que pertença a um templo religioso. Isso é muito perigoso, porque no momento que a gente está numa política econômica orientada para se conseguir receita, que a equação que foi desenhada demanda de se conseguir, precisa de receita para fechar, para ela fazer sentido, no momento que está se fazendo isso, você cria uma emenda à Constituição que não conseguem sequer calcular. Se você perguntar para o Crivella qual é o impacto fiscal disso, ele não sabe dizer, porque é tão grande, é tão incomensurável, porque eles não conseguem nem medir quanto que é isso, porque o quanto que os pastores vão colocar para dentro dessa isenção tributária é imprevisível. Outro dia, eu não sei se foi a Folha ou se foi o Estadão, publicou um número sobre a quantidade de igrejas que são abertas por dia, em média, no Brasil. Era na ordem de milhar, eu não vou lembrar o número agora, mas era coisa de 1.000, 2.000 igrejas por dia. Era uma barbaridade. Aí vocês podem estar pensando, não, mas é porque o povo é um povo muito religioso. Realmente, nosso povo é um povo muito religioso. Mas não nos iludamos que é apenas religião que está por trás disso. Você ter uma igreja virou hoje uma forma de você não pagar imposto. E com essa PEC, se ela for aprovada, vai ser pior ainda. Porque vai potencializar uma sonegação, na prática uma sonegação, dentro da lei. Né? Apenas vai ser uma sonegação dentro da lei. Mas o que eles querem é isso. Eles querem Record sem pagar imposto. Eles querem os vários negócios ligados às igrejas sem pagar imposto. O que vocês acham que vai acontecer com diversos outros setores? O que vai acontecer com o mercado de televisão, por exemplo, se a Record tiver a vantagem competitiva de não pagar imposto? Imagina, né? E por aí vai com vários outros negócios que eles têm. Guilherme, aproveitando que a gente está falando sobre isso, eu quero puxar uma matéria agora da coluna Na Mira, do Metrópolis também, de uma operação da Polícia Federal que acontece hoje, quarta-feira,
em cima desse pastor aí. Então, a gente tem pastores golpistas movimentando 156 milhões em 5 anos, segundo a Polícia Civil, tá? A operação da Polícia Civil, não federal, perdão, do Distrito Federal. A polícia identificou cerca de 40 empresas fantasmas, exatamente isso que o Guilherme vinha falando agora, da isenção de imposto em lanchonete, em prédio de igreja e tudo mais. Então, essa operação identificou aí pelo menos 40 empresas fantasmas e de fachada, mais de 800 contas bancárias. O principal foco aí dessa operação é o pastor Osório José Lopes Júnior, esse da foto aí que vocês estão vendo, que movimentou aí pelo menos esses 156 milhões, de acordo com a Polícia Civil do Distrito Federal. Foram identificadas essas 40 empresas fantasmas e de fachada, mais de 800 contas bancárias suspeitas, com mais de 50 mil vítimas no Brasil e no exterior. A Justiça já autorizou aí o bloqueio de 30 milhões das contas bancárias, tirou do ar as páginas e o perfil. E esse grupo todo faz parte de uma operação chamada Falso Profeta, que foi deflagrada nesta manhã de quarta-feira. Edu, queria te ouvir sobre isso também. Os policiais cumprindo aí mandados de prisão preventiva, 16 buscas e apreensão contra essa organização criminosa e, obviamente, o pastor não foi localizado e é considerado foragido.